No programa de hoje, a mulher que sabe muito sobre a furunfunfada. Oh, que pessoal! Depois toma uma porrada, não sabe por quê. A sexóloga e especialista em relacionamentos que vem elevar a moral da nossa bancada. Vou te ensinar 4 lugares pra tocar no corpo de uma mulher que vai deixar ela doidinha por você. Ai, que delícia! Com vocês, Kátia Damasceno. Ó, a Kátia, ó, sucesso total. O famoso dela é o curso de pompoarismo. Aí sim. Não é? Isso aí, Não é? garotinho. Isso aí. É um grande sucesso. Soltar a bolinha. Inclusive, tem promoção essa semana que é pra poder soltar mais baratinho. Black Friday. Black Friday. Black Friday cheirou lanisca, gente. Chegou o moço aqui do motoboy, eu faço entrega de bolinha pelo Brasil inteiro. Lógico, né? Você sabe que Bangkok tinha as mulheres que tinham os negócios aqui, fumavam. Ping-pong. Mas hoje em dia não tem mais. Tem, Não, fui lá. hoje é só Não, Ladyboy. hoje em dia acabou. Isso aí, esse Mulher cara lagosta. virou meio um negócio meio politicamente correto e tal, né? Não tem mais essa... Fumava, né? Nesse Fumava, eu peguei fumando, você já opa, viu? jogava bolinha. Jogava bolinha de Pela ping-pong. choca. Jogava a bolinha e ia buscar. Eu fui um Que que é uma eu achei técnica, né? impressionante. Na verdade, assim, é força muscular, né? Esse que eu assisti, ela botava um líquido dentro da pepeca lá, água, e na hora que saía tipo Coca-Cola. Eu falei, é um shake que tem lá dentro, gente. Deixa eu perguntar um negócio pra você, Kátia. E você ensina isso? Isso É o- aí não, né, gente? Não, eu sei. Transformar água em coca, pô. Mas nem Jesus, Isso meu. aí. Mas era só colocar uma anilinazinha lá dentro, né? Porque tudo tem segredinho. Aí o que eu faço? Eu ensino a mulherada a ter força na musculatura íntima. Entendi. E aí, quando a gente tem força nessa musculatura, a gente tem vários benefícios para nossa saúde. Tem a parte da sexualidade, claro, mas são muitos benefícios para a saúde. Por exemplo, cólica menstrual, que a mulher deixa de ter. Incontinência urinária, que são aqueles escapezinhos de xixi. Problema da mulherada que está chegando na menopausa com ressecamento, deixa de acontecer. A mulherada que está aí na fase fértil, né, de ter bebês aí, tem um parto muito mais saudável, muito mais rápido, sem laceração, uma recuperação pós-parto também imediata. Então, assim, o meu lado fisioterapeuta fala muito forte isso daí. Isso você ensina pras mulheres? Isso eu ensino pra mulherada. Esse que é o curso de pompoarismo. O aperta e solta, exatamente. É, porque quando a gente fala pompoarismo, sempre vê esse negócio de Bangkok, dessa coisa toda. Sim. Mas então, quer dizer, é uma coisa importante pra mulher, né? Tanto é que, assim, o meu trabalho na internet foi exatamente sobre quebrar esse estigma aí, né? Da parte somente da sexualidade. E não é que ela não seja importante, é extremamente importante. Eu tava assistindo ali a entrevista antes. E realmente, gente, as pessoas estão transando menos. E por quê? Né? Se é tão bom, se é tão gostoso, se faz bem para nossa saúde, aí faz bem. O sexo faz parte da nossa saúde. Então eu acho que através da maneira divertida, descontraída, de trazer informação técnica, mas com uma leveza muito grande, que é o que vocês fazem na bancada aqui, também trazer assuntos sérios, mas sempre com um tom de humor, a gente consegue levar informação pra galera. Eu fiz isso Que daí é tudo com a broxa. sexualidade. E um que tá, só você queria que tava... Aqui Olha, a última vez que eu vim aqui, não... tu tava grávido. Aqui é Nasceu tudo bebê. broxa. Nasceu e tá só pior. E nem é dele. Tudo broxa aqui, não tem um que Mas seja... você sabia que existem os exercícios para os homens também, né? O exercício pélvico, o exercício pompoarismo para os homens também Põe uma existe. bolinha? Não precisa põe pôr bolinha na bolinha em toba. lugar nenhum. Já tem duas. Não precisa colocar Piscar a toba. Piscar o Piscar toba. e assobiar. Exato, os dois ao mesmo tempo. Você pisca e faz fio-fio. Isso. Mas não, gente, não precisa mexer o ombro. O ombro Sim, pode mas ficar não dá, paradinho. Lógico que Kátia, dá, gente. A Kátia é uma das maiores especialistas em sexualismo e tal. Por que as pessoas estão fazendo menos sexo? Eu acho que essa geração nova, ela tá muito digital e menos física, menos toque, menos contato, menos beijo, menos abraço. Antigamente a gente, para poder dar um beijo na boca, tinha que sair, encontrar, conversar, pegar na mão até chegar na boca. Hoje em dia eles mandam nude sem nunca nem ter visto a pessoa antes. Então acho que deu uma atravessada nessa velocidade e estão perdendo assim o lúdico da sexualidade, o gostoso da sexualidade. Então eu acho que isso a gente precisa retomar, porque o contato físico, ele é tão bom, ele é tão gostoso, não é? E fala, meu doutor, que um amigo meu mandou mensagem aqui. Ele falou assim, ó,
estou recém-separado. Certo. E eu queria saber se tamanho ainda importa para a mulher nos dias de hoje. E ele assinou como SD. SD, certo. Então vamos lá. Amigo SD, fica tranquilo, que hoje em dia a mulherada tá muito mais preocupada com desempenho do que com tamanho. É melhor aí a gente ter, né, aquele pequeno brincalhão do que o grande bobalhão. Aí depende também, né? Mas desanima. Mas engraçado, isso é interessante, porque, falando a verdade, quando é fino, o pompoarismo resolve, né? Porque a gente consegue estreitar o canal vaginal e ter muito mais sensibilidade. Agora, e quando o cotô, palito de fósforo, capa peniana, brinquedinhos. E eu sempre digo, homem linguado bem feito na brasa. Homem tem dedo. Não, isso aí a gente tem experiência. Quem tem pinto pequeno é um cara. É craque. Deixa eu só falar um negócio para você que eu tava vendo do censo. É incrível. O censo, saiu um censo agora que é o censo 2022 que eles fizeram o censo. Você tem 7,6 milhões de homens morando sozinhos e 7,4 milhões de mulheres morando sozinhas. Se organizar direitinho, todo mundo transa. Ou seja, hoje em dia, muita gente tá solitária, né? Por quê? Eu acho que as pessoas também estão descobrindo o que eu acho muito interessante, o que é gostoso em estar na sua própria companhia. Porque antigamente a gente era assim, não, você para ser feliz tem que ter alguém, e você nasceu para procriar, e tem que... E eram assim, alguns estereótipos. Hoje em dia não, a gente sabe que a gente tem a liberdade de escolher estar na nossa solitude, bem, feliz, para que estejamos aí dispostos e disponíveis para encontrar um amor de verdade. Eu de verdade não acredito que a pessoa sozinha, até o final da vida, ela vai ser feliz, não. Eu ainda acredito que os relacionamentos, que seja com amizade, não estou falando que a gente precisa de marido e de esposa para ser feliz, não, mas você ter uma amizade bacana, sabe? Porque tomar uma. Exatamente, porque amizades também são relacionamentos. E ter dinheiro, né? É importante aí também. E depois do tempo, você sabe fazer um break para vira mais amizade do que qualquer. Isso é legal. Imagina você ser casado com uma pessoa com quem você não tem diálogo, uma pessoa com quem você não consegue rir junto, né? Então a capacidade que a gente tem de rir é o que vai fazer com que de conversar, é o que faz com que esse casal permaneça unido aí por tanto tempo. Porque a estética vai mudar. Eu vou fazer o break do Reginaldo agora. O Reginaldo teve um filho. O Reginaldo, ele é o cavalo filha, bravo, né, Reginaldo? Tá transando muito. Velho desse jeito, olha só. A primeira palavra que ela falou foi vovô. Cor de rosa. Vovozinho papai. O break do Reginaldo para todo o Brasil. Vai lá, Reginaldinho. Ele é chaleiro. Kátia. Então, quer dizer, a melhor coisa é ser solteiro. Não acho que a melhor coisa seja ser solteiro, não. Mas não precisa ser solteiro infeliz, chato, rabugento. Não, mas isso vai ser casado chato. Aí você tava citando o Gueré, pô. Mas que eu não falei nada, eu não falei nada. Poxa. É porque tem muita gente que fica sozinha porque fica amargurada e porque sofreu dentro de um relacionamento anterior e leva isso para todos os relacionamentos. Generalizações. Eu não gosto de nenhuma generalização, né? Então você, generalizar que mulher não presta por isso ou que homem não presta por causa de um relacionamento ou 2 ou 3 que não deram certo. Não, cara, existem pessoas muito legais no mundo. A gente, por exemplo. Sim, sem dúvida. Ô, Kátia, você sabe que alguns especialistas falam que não é muito boa você descascar, né? Eu não concordo. Não, tem alguns especialistas que falam que, principalmente pela internet, né? Da relação da dopamina, que você deveria se resguardar, né? Tem uma teoria dessa. Tem uma teoria dessa. O que você acha e por que você não pensa assim? Vamos lá. Eu acho que o ato da masturbação, da descascada sozinha, da mulherada lá também, né? Tocar um DJzinho aí bacana. Libera endorfina e serotonina da mesma maneira. Não tem problema nenhum. Qual que é o problema? É o vício na pornografia digital. Isso é um problema realmente. Porque o que acontece? Começa a assistir muito vídeo e aí não consegue mais, quando vai para uma relação com uma pessoa, ter ereção. Isso acontece muito com os homens, né? O broxonildo. De tanto aqui ver tem o vídeo. muito de também. tanto ver o vídeo. Porque o vídeo, a cada
30 segundos, 45 segundos, 2 minutos. Você escolhe a hora. Você escolhe, porque o próprio algoritmo já te dá a curvinha do que é a parte legal. Opa, então é o famoso você pula a historinha ex-brocha. e já vai para aquela partezinha legal. Quando você tá numa relação com uma pessoa, não tem como você acelerar a pessoa, mudar a pessoa. É aquela pessoa você que põe tem pra ali frente. não tem como. Então tem que esperar lubrificar, tem que esperar Mas isso beijar, é coisa de homem, né? Pornografia. Mulher não gosta muito de pornografia. Gosta, mas não tem tantos malefícios assim. Então, uma mulher não... Mas é mais no pensamento ou é mais no vídeo, você acha? É porque a mulher, ela é mais conteudista, ela é mais de história. O homem, ele é mais visual. Tanto é que ele viu, o pênis ficou ereto. A mulher, ela precisa de um contexto. Eu sempre brinco assim, ó, o homem, ele é de revista Playboy. A mulher, ela é de 50 tons de cinza. Ela precisa ler 3 volumes de 150 páginas para poder criar e imaginar aquilo dentro da cabeça dela. Mulher é mais sofisticada, né? Ela é mais delicada, ela é mais rebuscada. E a gente não sabe muito... Não. A gente como não funciona a pé. A gente não consegue identificar a sofisticação da mulher. É engraçado pouquinho. O sexo para a mulher, ele começa muito antes da cama, né? A cama é só um reflexo de como foi o dia desse casal por aí. Então, às vezes, cara, mandar uma mensagem ao longo do dia, fazer um agradinho ao longo do dia, já deixa essa mulher... Você acha que é por isso que tem bastante lésbica? Eu não sei se usa mais lésbica. Acho que é lésbica. Usa. Simpática. É por isso que tem a mulher... Por isso que as mulheres estão tendo lésbica, mais lésbica. Não acredito. Bate mais papo, se entende. Não sei. Não acredito nisso daí não. Na hora que a gente foi entrar ali, tava passando um rodapézinho, falou bem assim, a quantidade de casais homossexuais no Brasil cresceu em 700%. Eu não acredito que esse número traga a verdade em que sentido. Sempre houveram, mas as pessoas sempre tiveram que ficar muito presas. E hoje a gente tem uma liberdade de poder expressar a nossa sexualidade. Então elas só estão falando mais, mas sempre existiu. Só que elas eram presas, enrustidas, era um sofrimento. E hoje não precisa mais ser Era desse aquele jeito. tio solteirão, né? Tem um tio solteirão que aí vinha um tio solteirão. Olá, tudo bem? Aí o cara... Isso aí era solteirão. Ou então, solteirão algo nada, que a gente escuta muito. Depois de velho virou gay. Não virou, sempre foi. Só que nunca teve a liberdade de poder falar. E hoje a gente tem essa liberdade. Eu acho que ela tem que ser, sim, muito respeitada, né? Então, não acredito que as mulheres viram lésbicas porque querem... Não, ela já é da natureza. Mas desde pequeno ou porque o homem não sabe direito? Isso que a gente tá falando, da sofisticação da mulher e quem gosta, gosta. Tem gente que vai gostar de homem, tem gente que vai gostar de mulher, tem gente que vai gostar de dois. Eu acho que é da pessoa. E a geração de hoje é uma geração muito fluida, muito gostosa. Eles se permitem experimentar algumas coisas diferentes. O que antigamente a gente não experimentava e não podia. Não vem Mas a psicologia não fala, o Freud não fala da bissexualidade maravilhosa. Não experimenta não, hein? Senão você nunca mais vai parar. Não experimenta não. Não, mas é o que falam. Você já experimentou? Eu já. Eu sou um cara moderno. Sério? Você fazia troca-troca? Não troca-troca. Mas eu não. Já experimentei, por exemplo. Fazia troca-troca. O cara fazia lá na sinagoga. Fazia na granja. Fazia na sinagoga. É que ele não assume. Eu adoro. Troca-troca. Atrás da sinagoga o Emílio ia lá de para fazer troca-troca. Como você descobre? Agora eu tô Como é que você descobre isso? Mas é gostoso. Vocês são muito conservadores. Por exemplo, uma das coisas mais gostosas que tem, que eu tive uma experiência, é tomar uma linguada. Isso é uma coisa muito gostosa. Mas o homem não gosta que mexe na próstata. Mas não é, Siqueirinha? É a relação do nosso prazer. Aí a gente vai descobrindo assim, não é? Gente, uma linguada ali, que eu falo na região do Neno. Que onde é o Neno? Procurando Neno. Neno no cu, nem nas bolas. Na solda, Emilhão. Na soldinha. No campinho. No Neno. O Neno é muito bom. Procurando o Neno. É sensacional. Mas o homem é bruto, ele não se prepara. Não, mas aí também tem que saber fazer. É lógico. Não vai chegar enfiando a língua assim, tanto para as duas partes. Então tem aí os seus jeitinhos. Então começa ali no pênis, passa pro testículo. Eu sempre falo, a perninha é um indicador. O termômetro. É o termômetro. A perninha abriu aqui, ó, 15 para as 3, você vai. A perninha fechou, você sobe. É a perna que dá seta. A perninha que dá seta. Desabrochou, vai calibrando, vai sempre calibrando. Pra saber se pode ou se não pode. Ó a perninha. 10 para as 10. Tem o dedal da Tiffany.
dedal. A Tiffany de Nova York, você vai no 5º andar. Era jogadora de vôlei. Você vai no 5º andar da Tiffany, tem um dedal de Swarovski. Tá na gaveta. Maravilhoso. Pá, mas é a mulher muito... Tem muita testosterona. E é ruim de limpar. O que eu ia perguntar mesmo? Já esqueci falando do dedal. São muitas perguntas. Não é? Faça outra pergunta. Siqueirinha? Vai, ó, Siqueirinha. Siqueirinha. Não, você tava falando dos exercícios aí, né? Sim, pra os exercícios pessoa, pélvicos. E pra homem também, Pra o cara evitar de homens. ser o broxonildo. Mas, por exemplo, o Zuckerman é um cara novo. Jovem. Ele dificilmente ele vai ter algum problema de falta de ereção por questão libidinosa. hormonal. Libido, o que acontece às vezes é que tá no psicológico do cara. Então, como é que o cara faz? O cara mais jovem, que dificilmente vai ter alguma disfunção erétil, como é que ele faz? Tem alguma técnica pro cara? Tem para todas as idades, é a mesma técnica. Porque olha só, você falou uma coisa muito correta. A libido, tanto do homem quanto da mulher, ela acontece muito aqui dentro. Por exemplo, eu falo, existe o azulzinho pro homem, resolveu muita coisa. Nunca vão conseguir inventar um remedinho pra mulher. Por quê? Porque não é só hormonal, não é só levar sangue para aquela região. Porque o remédio masculino, ele faz o quê? Ele aumenta a irrigação sanguínea. Com o aumento de irrigação sanguínea, a gente tem ereção. Posso falar do meu jeito, né? O pau ficou duro, o negócio vai aí. A mulherada não é desse jeito. Não adianta só ter um aumento de irrigação sanguínea se ela tá puta com o marido durante o dia inteiro. Se os hormônios dela não estão bem. Se ela tá sem lubrificação naquele momento. Então, o que acontece com o homem? Quando você pratica os exercícios... Na verdade, o que eu acredito? Que a gente precisa praticar os exercícios de uma forma preventiva. Não precisa esperar ter um problema, uma disfunção para começar a acontecer. Então, se ele já pratica os exercícios e ele sabe que ao comando dele, na contração e no relaxamento, ele aumenta a irrigação sanguínea e vai ter uma ereção, ele já tira o emocional do vou falhar. Porque ele sabe que está sob o controle muscular. Então, você tira a ansiedade. Tem um tipo de, como a gente falou assim, broxonildo aí, de disfunção erétil por ansiedade. E o nome é exatamente esse. Então, você tira a ansiedade do rolê, vai que vai mais tranquilo. Para a mulherada, o que acontece? Mesma coisa, aumenta a irrigação sanguínea, aumenta a lubrificação. E querendo ou não, as mulheres, elas deveriam, de verdade, praticar os exercícios, porque a libido masculina realmente ela é multifatorial e sempre você pergunta, ela fala assim para mim, eu perdi minha libido. Eu falei, se perdeu, vamos procurar, né, linda? Porque a gente consegue achar. Se você perdeu é porque tinha. Ou então fala assim para mim, eu não tenho mais libido com meu marido. Aí eu sempre pergunto para saber se é hormonal ou se é relacional. Eu falo, tá, mas passou um Brad Pitt ali na rua, passou um Cauan Raymond, tem libido, tem lubrificação? Não, aí eu tenho. Falo, então não é hormonal, é do relacionamento. Então pode ser hormonal, pode ser físico, pode ser fisiológico e pode ser relacional. Então a gente tem que sempre ver como um todo. Então qual é a fonte? É relacionamento? Vamos dar uma conversada. Gente, não tem nada mais afrodisíaco do que uma boa conversa, do que um bom bate-papo. Sim. E tem a parte cultural também. Claro. Porque o sexo também, a vida também é cultural. Por exemplo. Isso que a gente estava falando, que você está falando, porque você é uma pessoa que tem experiência da linguada. Certo. E você fala que o homem, ele dá um sinal. E sexo é justamente isso. Exato. É um jogo que você tem, que você vai indo, né? Você vai indo, você precisa entender como é que funciona a relação. E algo que eu fico muito preocupado, porque o que acontece com a gente antigamente, você ia num bar paquerar, não tinha esses negócios de rede social, aplicativo, né? Não existia isso. Então você ia no bar paquerar, você chegava no bar, você se arrumava, ficava bonitão. Perfumão. Metia um perfume, dava uma puta enganation. Até dançar a gente dançava. Vocês acreditam, você que é jovem, a gente dançava. Tirava pra dançar. Pra conquistar. Então você olhava pra mulher, ela olhava pra você, e aí você fala, ela deu um sinal positivo pra mim. Vou um pouquinho mais. E vice-versa. Era assim que funcionava até você chegar e pegar a mulher. Perfeito. Hoje em dia, os caras têm medo de paquerar, de chegar na mulher. Eu não sei se é esse feminismo, essa propaganda de falar, não é não, não é não, não é não, não é não. O cara, as pessoas estão meio receosas de fazer isso. Como é que nós vamos quebrar essa barreira de novo? Eu acho, Emílio, que a antiga técnica do olhar de 3 segundos sempre funciona. Você saiu pra baladinha, encarou 3 segundos a pessoa te olhou por 3 segundos, você sabe que tá livre o acesso. A pessoa desviou o olhar, deixa quieto. Outra,
Quando a gente vai pra balada também, antes de sair pegando, não, encosta a mão na mão. E aí, tudo bem? Encostou a mão, a pessoa não tirou, você sabe que você tá com liberdade. Eu usava pra um poder drops. pode ser. Um drops preto. Não, bolso furado. Eu falava, pega o babalu no meu bolso. Eu falava, tem um drops aqui, um Dulcora. Era Dulcora. Então não precisa ser tão direto. Então acho que a gente também precisa ir respeitando esses limites. E é isso, falou que não, beleza, obrigado, então, e dá a volta, sabe? Também não precisa levar pro pessoal. Outro dia eu tava conversando com um amigo meu, ele falou assim, nossa, eu morro de medo de ser rejeitado. Eu falei, mas a rejeição faz parte da vida. Né? Então a geração de hoje tem muito medo de levar não, por isso que eles não chegam mais fisicamente. Deu match, só vou falar com quem deu match também, ou seja, ele já tem 2 positivos antes de conversar com a pessoa. Então, cara, a gente precisa se colocar em situações que a vida nos rejeite, porque a vida é isso, a vida real é sobre isso. Você vai receber não no trabalho, você vai receber não nos relacionamentos, você vai ter que aprender a falar não para filhos quando tiver filhos. Então a vida não é esse mundo cor-de-rosa que o povo acha, não. Então, com respeito, com limite e com educação, a boa e velha educação. A boa e velha educação. E levar um sim ou não e tá tranquilo. Não fazer disso daí um lema da vida e não me dê um like e agora minha vida vai acabar. Não, um pouquinho mais de maturidade, galera. Papai do ano. Eu queria saber qual que é o número mágico da semana, né? Que é a pergunta lá do animal. Qual é o número mágico para você ter na semana? Tá todo mundo satisfeito e ninguém reclama. Vamos lá, a gente tem essas estatísticas aí, né? O brasileiro é um das gerações dos povos aí mundial aí que mais transa. Mas mente também, né? Claro que mente. Você vê que uns promete picanha. Promete a chulé. Mas como a gente tem amigas sexólogas pelo mundo todo, eu sei que na verdade a gente ainda tá nessa média aí. Estudo aí recente assim, né? Quando a gente pega estudo mesmo, né? 2019, da doutora Carmita Abdo, 2,4 vezes por semana. Eu até brinco, né? Eu falo, como é que é o 0,4? É tipo só a cabecinha aí, né? Como é que mede esse 0,4 vezes aí, né? Então tem muito isso. Geralmente a gente, quando faz pesquisa científica, são dados anônimos aí Sério? no mercado. Mas tá bom. Eu tô assim. Eu era todo ano que tinha Olimpíada e Copa. A cada 4 anos. A cada 2. Porque um ano. Agora eu tô só na Copa. Só no visto. Renovação de visto há 10 anos. Renovação do visto americano. Posso pensar cada 10. para ir lá e carimbar, só para carimbar. E pode ser que o visto não é aprovado, você fica... Não é? Mas olha só, essa média aí de 2 vezes na semana é uma média bem tranquila. E se a gente para pensar, eu até brinco com o pessoal, falando a verdade, é 1 hora de sexo? Eu falo, não, gente, quem faz amor a noite inteira é só cantor sertanejo mesmo. Mas, gente, vida real aí, né? Não é meia hora também. Tempo de intercurso. Intercurso é... Obrigada. Vai bola no gol. Isso. Tempo de intercurso aí, frequência média do brasileiro, 12 a 15 minutinhos. Então até falo pra galera, não é podcast. Não vem com esse negócio. Passou de 3 minutos, é podcast. Para com isso. E essa média você pega... só um corte. É só o corte, não é podcast. Nessa média você pega o cara que tá no primeiro ano de namoro, que como o Zuckerman falou lá, e pega o cara que tá em 8 anos. Você tem essa diferença? É por isso que a gente sempre traz um dado, que é um dado. Isso é a média. O cara que tá lá, apaixonadíssimo e tal, tá colocando uma moeda lá por dia, Emílio, né? no cofrinho. Então tem a galera que puxa pra cima e tem a galera que puxa pra baixo. A média do cara é 2 por semana, né? E da mulher 5. Tem, eu falo, e tem alguém que tá transando diferente aí nesse relacionamento. Às vezes no show a gente pergunta, aí o cara fala assim, umas 2 por semana. A mulher olha e fala, mas eu transo sim. Mas com quem? Mas pro homem é mais difícil. O brinquedo... Quando a gente faz hoje em dia, por exemplo, setorizado, por exemplo, no meu Instagram eu consigo fazer isso setorizado, porque eu consigo separar por idade. Esse dado que a gente tem, que é o Mosaico 2.0, ele não tem essa definição por idade assim. Então entra só esse dado geral mesmo. Então vai entre 18, eu acho que era entre 18 e 70 anos de idade que a pesquisa foi realizada. Mas eu gosto de dados mais estatísticos por idade também, acho bem interessante. A Kátia manja muito, domina muito esse assunto e é uma simpatia. Entra lá no Instagram da Kátia para você ter essa oportunidade. As mulheres podem fazer o curso de pompoarismo, que é muito bacana. Você fez aquela peça, você não tá, você fez Eu tô com a peça. Legal a peça. Tá com a peça? A peça é muito legal. Pode errado na cama. Esse ano eu tenho uma apresentação ainda em dezembro agora que vai para Brasília e ano que vem a gente começa com um turnê nova. Boa. Aí você volta aqui pra gente. Com certeza voltarei. Eu vou passar um Instagram da Kátia para
você entrar. E lá tem todo o caminho para você conhecer o trabalho dela. Essa simpatia que conversou com a gente aqui. Kátia Damasceno tá aí nas redes sociais, tá aí na tela para você. Obrigado, viu, Kátia? Obrigado, muito legal o papo com você.